Olá, tudo bem, meus queridos? Hoje eu vim de Maria Antonieta. Aí eu fui mostrar para minha filha, ela falou: ai mãe, tô até com medo de você. Mas a Maria Antonieta não era flor que se cheire não, né? A gente sabe disso. Bom, brincadeiras à parte, hoje a gente vai começar a falar de um assunto que eu acho sensacional, para variar, né? Rococó. A gente viu na última aula o barroco francês e eu falei para vocês que a gente precisava fazer uma mixagem de França. E vocês vão entender isso perfeitamente dentro do Palácio de Versalhes. Mas espera lá, vamos com calma. Então, dito isso, a gente vai falar sobre a origem deste nome, Rococó. Na França, o termo usado é roquelle, que se a gente traduzir literalmente significa embrechado, incrustado. Na verdade, esse nome vem dos jardins da época, que tinham laguinhos decorados com rochas enfeitadas por conchinhas. Esse tipo de decoração recebeu a denominação de roquelle, conjunto roquelle. E aí, como um tipo de ornamento foi muito usado na decoração, que era uma concha entrelaçada com folha de acanto ou flores, que se parecia com dos laguinhos, com o Jardim Roquelle, esse estilo decorativo recebeu o nome de roquelle na França. Dizem que esse nome rococó resulta da combinação da palavra francesa roquelle e de barroco, palavra portuguesa. Então a mistura de roquelle com barroco ficou rococó. E na Alemanha, rococó. Esqueci de falar que essa denominação rococó, essa mistura de o estilo roquelle, que é esse estilo dos jardins roquelles, com as conchinhas, as rochas, né, as conchinhas embrechadas, foi um nome pejorativo, essa mistura de roquelle com barroco. Porque uma coisa que eu acho muito interessante é que a dúvida, aliás, de muitos alunos meus, é a da diferenciação do barroco para o rococó. Muita gente confunde os estilos, os ornamentos, mas é porque o rococó vai herdar muita coisa do barroco, mas não num outro tom, entendeu? Numa outra vibe, numa outra onda. E é isso que eu vou explicar agora através do contexto, tá? Mas foi um xingamento para aquele estilo esquisito que parecia um pouco de barroco, mas era roquelle, né? E daí também a explicação para as pessoas confundirem tanto. Na própria denominação, classificação dos historiadores, houve essa confusão, ok? Vamos então ao contexto. Luís XIV, aquele rei sol, absolutista, lá do Palácio de Versalhes, morreu. Ele morreu muito velho, vaso ruim não quebra, né? 1715, e ele não deixou descendentes diretos. O mais próximo, Luís XV, seu bisneto, tinha 5 anos e não podia assumir, obviamente. Nesse meio tempo, então, que Luís XV estava crescendo e não tinha ninguém para ficar no lugar do Luís XIV, foi chamado o período de regência. O Duque de Orleans, Filipe II, sobrinho de Luís XIV, então assumiu o governo. Foi o regente que regia o país. Nesse contexto, lembrem-se que Luís XIV foi aquele rei que queria todo mundo debaixo dos olhos dele lá no Palácio de Versalhes, né? Aquele rei absolutista, mandão, né? Déspota. E aí pensa quando a gente tem esse período de regência, que os nobres, a aristocracia falou: ai, graças a Deus, estamos livres do Luís XIV, né, daquele mandão. E aí ficou uma coisa meio a Deus dará.
Então, foi o período que a aristocracia se viu livre, livre para voar. E nesse período, a aristocracia vai ter, então, enorme poder político e enorme riqueza. Ela, a aristocracia, que era apenas uma pequena porcentagem da população da França, possuía mais de 90% da sua riqueza. Estavam com tudo. E esse afastamento da monarquia e o crescente da aristocracia é que vai caracterizar a arte desse período. É a arte da aristocracia, para a aristocracia. E aí, libertos, os nobres franceses vão querer celebrar a liberdade recém-adquirida, celebrar a vida, a alegria de viver e desfrutar. Por isso, vou pedir licença à super, hiper, trans, mega joia professora que eu tive na especialização, Miriam Ribeiro de Oliveira, doutora. Ela chama o rococó de a arte de dar prazer. E eu concordo com ela em gênero, número e grau. Porque foi uma arte voltada para o bem-estar, para o prazer, uma arte para dar alegria para os olhos. E como ela diz, minha professora, Miriam Ribeiro, prazeres simples da vida, naturais, prazer através dos 5 sentidos. Olha que legal essa analogia dos 5 sentidos que ela faz. Primeiro, visão. No rococó, através das cores, né? A nossa visão vai ser estimulada, mas cores leves, o branco, os tons pastéis, o azul neném, o amarelinho, o pesseguinho, o rosa, bem suave, ao contrário do período barroco, cheio de vermelhos, né, de tons fortes, de muito preto, tudo muito carregado. Na audição, prazer da música, como por exemplo Mozart, que foi um querido nessa época. No olfato, o prazer do perfume. A perfumaria francesa foi desenvolvida nessa época. E olha que até hoje é a mais famosa, a mais badalada. O mais badalado é o perfume francês, não é? Até hoje, 2018. E o perfume se tornou um produto por si só quando Luís XV assumiu o trono no século XVIII. O seu tribunal era chamado o Tribunal Perfumado. E ele exigia uma fragrância diferente para o apartamento dele todos os dias. Desenvolveu e como a perfumaria. O quarto sentido, o paladar, que vem da cozinha francesa, delicada, requintada, a pâtisserie francesa, croissants, brioches, madeleines, financier, tudo francês. E o último dos sentidos, o tato, que vem através dos tecidos nos sofás, nos móveis, nas camas, sedas, veludos, e o toque do prazer sexual, aquele de pele, né? E a gente tem que perceber que essa foi uma arte efêmera, porque as pessoas tinham consciência que aquilo não ia durar para sempre, não ia durar muito tempo, né? Esse desfrutar da vida. E uma coisa muito engraçada, o som rococó, rococó, é em si rococó. Ele é repetitivo, ele volta para si mesmo, rococó. É um redemoinho espiral de uma palavra, né? Rococó. E essa palavra que está indo a lugar nenhum, que vai e que volta, rococó, nesse redemoinho, descreve uma arte perdida em rendas, num mundo que parece congelado de alegria. Tá ali, né? Mas não vai durar para sempre.
O que vem depois? Revolução Francesa. Mas espera lá, isso fica para uma outra aula. Eu vou começar descrevendo o rococó através da decoração. E o rococó, gente, foi um estilo que se deu muito de dentro para fora. Então, foi o estilo da decoração, né? Do interior, da decoração de interiores. Bem, como eu disse para vocês, depois da morte de Luís XIV, a aristocracia trocou o Palácio de Versalhes por Paris. Como os terrenos da cidade eram relativamente pequenos, eles não ofereciam oportunidade para exteriores grandiosos. E assim foi que a disposição e decoração dos ambientes internos se tornou a preocupação principal dos arquitetos. E também a aristocracia queria um estilo mais íntimo e flexível, ao contrário do estilo grandioso, pesado do barroco de Versalhes. E aí, obviamente, em resposta a essa necessidade, os decoradores franceses criaram o rococó ou estilo Luís XV. Na França, eles gostam de falar mais de estilo Luís XV. E nessa época, essas residências dos aristocratas eram chamadas hotéis. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o Hotel de Soubise, em Paris, onde a gente vê uma profusão de decorativismo impressionante. Gente, nos interiores, uma coisa que eu adoro explicar para o aluno, para ele conseguir, principalmente no Palácio de Versalhes, dá para ver isso. Porque o Palácio de Versalhes vai ter a época barroca de interior, que é a época do Luís XIV, e já chego lá, na época do Luís XV, ele vai fazer tudo rococó. Então, quando você está no Palácio de Versalhes, dá para você ver isso claramente. Um ambiente da época do Luís XIV, barroco, pesado. Um ambiente da época rococó, muito mais leve. O que eu quero dizer com mais leve? Eu não falei das cores, os tons pastéis, o branco, o douramento continua, tanto quanto no barroco. Só que agora o dourado vem em cima de cor clara. Isso é super fácil de você identificar, porque sempre quando tiver aquela overdose de dourado, você fala nu, mas for em cima de cor clara, branco, tons pastéis, vai ser rococó. E outra diferença, o dourado em cima de cor clara e tem espaços vazios que respiram, porque no barroco é aquela coisa de horror ao vazio, que não tem um espaço, que não tem nada. No rococó você vai ver muito isso. Tem muita coisa, mas tem espaços vazios, diríamos assim. E o tema é um tema frívolo, é um tema fútil, superficial. São sempre passarinhos, guirlandas de flores, laços de fitas, folhas, as conchas, instrumentos musicais, eles adoram, porque são os prazeres da vida, né? A música, a boa música, putz, né? Tocando música, brincando, isso tudo. Olha, por exemplo, nessa grande câmara do Príncipe, no Hotel Soubise também, como que a parede é branca, né? Na verdade, esse tipo de trabalho foi super, hiper, trans, mega plus blaster, usado, difundido, experimentado nessa época, que é Boissier. Tô bem no francês? Gente, meu sonho é fazer francês, eu amo, mas eu só sei pronunciar as palavras que eu devo pronunciar. Boissier é a técnica de revestir paredes com molduras feitas originalmente de madeira. Então você olha essa parede em Boissier, né, como que tem o dourado, né, como que tem os elementos decorativos ornamentais, rococós, mas como é que tem espaços vazios, espaços em branco. Um outro exemplo ótimo para a gente ver dessas residências é o Hotel de Varangeville, também em Paris. Mesma coisa,
a boiserie, né, o trabalho de madeira pintado de dourado, o fundo branco, espaços vazios, muita sinuosidade, muita curva em S. E nisso se parece também com o barroco, né? Essa coisa do curva, da contracurva, isso é muito barroco, mas vocês estão, né, percebendo a diferença. Ao longo da aula vocês vão percebendo com certeza a diferença e sabendo cada vez mais diferenciar, tá? Temos também o Hotel Matignon em Paris. É super característico o rococó nos interiores dessas primeiras residências em Paris, né, na capital. E aí, em 1722, quando Luís XV atinge a maioridade, ele transfere sua residência para o Palácio de Versalhes. E aí, o estilo em voga, o estilo na moda, era o rococó. E ele vai querer seus aposentos nesse novo estilo. Um dos melhores exemplos dos aposentos do Palácio de Versalhes dessa época é o Gabinete de la Pendule, que é o gabinete do pêndulo, relógio. Na verdade, esse aposento recebeu esse nome por causa de um fabuloso, super avançado para a época relógio que foi feito e lá colocado e lá está até hoje, ok? O próprio relógio em si, né, o relógio do pêndulo, ele é muito rococó, né? O mobiliário é muito rococó. Essa forma curva dessas conchas assimétricas, eu digo assim que é uma estilização de uma concha assimétrica, né? Mas essa forma retorcida dessa concha assimétrica, ela está no mobiliário, ela está nas paredes, na boiserie, ela está, né, nos utensílios, como por exemplo nesse relógio. É impressionante como isso se torna repetitivo, até por isso que o nome Roquelle, né, é colocado. Também o gabinete de trabalho de Luís XV é outro excelente exemplo. Todos esses exemplos que eu estou mostrando, gente, tem fundo branco, dourado sobre fundo branco e sempre com essa enorme ornamentação, né, esses elementos fúteis. Quando eu digo frívolos, fúteis, é porque são enfeites, né? E o rococó, ele vem para alegrar, ele vem para distrair, ele vem para enfeitar. Então, a gente já começa da decoração, vê que não quer passar nenhuma moral, querem embelezar, dar prazer visual para as pessoas, quer dizer, para os aristocratas. Esse rococó, ele vai se espalhar. Ele começa na França e vai se espalhar. Aqui eu vou falar só do rococó francês, que é o de origem, né? Que é o principal, que é o que determina. Mas posso dar um exemplo para vocês de uma mansão de verão, de um castelo alemão. É o Palácio Nymphenburg, em Munique, na Alemanha. Eu vou falar para vocês do Amalienburg, que é um elaborado pavilhão de caça desse palácio. Ele foi construído entre 1734 e 1739 por François de Cuvilliés. Aliás, gente, eu gosto de mostrar esse exemplo, eu dou só uma puladinha para fora da França, porque olha que legal como é que nesse Salão dos Espelhos o fundo é azul, mas é azul bebê, né? Aquele azul pastel clarinho, e ele, em vez de ser douramento, é de prata, é prateado em cima de azul. Mas o tema é o tema absolutamente rococó. Muitos passarinhos, instrumentos musicais, puts, flores, folhas, jarros.
peixes, tudo muito delicado, mas muito, sempre cheio. Mas percebam como é que tem espaços vazios, porque é muito, né? É um ambiente cheio, mas tem lugares que respiram, como no teto. Você vê que o teto, né, ele é liso, ele não tem, mas ao redor dele sim, mas a gente sempre vê lugares que tem nada, um lugar vazio, ok? E não preciso dizer que os espelhos multiplicam essa overdose loucamente pelos seus reflexos. E aí, falando, né, da ornamentação rococó, eu gostaria de falar das igrejas, quer dizer, vou dar só um exemplo de igreja, principalmente porque a gente tem muito isso no Brasil, né, nas nossas igrejas barrocas rococós. Então, eu vou ter que mais uma vez ficar um pouquinho mais na Alemanha e não dar exemplo francês, porque na França não tem igreja rococó. Eles vão optar pelo estilo clássico. Lá as igrejas vão ser clássicas. Então eu vou dar um exemplo de uma igreja alemã, a Basílica de Wieskirch, na Baviera. E aí olha que interessante como é que vai ser uma mistura do barroco com o rococó. Na nave a gente vai ver que o fundo é claro, existe a ornamentação rococó, né? Mas a gente vai ver que na nave, apesar de ter, né, essa profusão de elementos, eles vão respirar, eles vão ter lugares vazios, vai ser mais claro. E na igreja, qual é o lugar mais espiritual, mais forte no sentido máximo da igreja, que é o espiritual? Não é o altar? Não é o point máximo da igreja? E aí vocês vão ver que no altar eles vão optar pelo estilo barroco, que é o estilo pesado, espiritual, forte, né, emocional, ok? Então, gente, por hoje ficamos por aqui. Na aula que vem a gente tem mais rococó. E, por favor, não deixem de curtir o canal e de divulgar, porque eu preciso muito de vocês, tá bom? Tchau, vejo vocês na semana que vem. Beijo!